Olá a todos, balanço muito atrasado das leituras do mês de junho, que foram feitas cá em casa. Já deveria ter feito este balanço há uns tempos, é verdade, mas nem a cabeça nem o tempo me permitiram. Estou então aqui para fazê-lo. Não está a ser fácil, já não é a primeira vez que eu estou, não é a primeira tentativa deste vídeo. Pronto, a ver se esta é de vez. Começo por dizer-vos que de todos os planos que eu tinha, assim um bocadinho ambiciosos para o mês de junho, de maneira nenhuma consegui cumprir tudo, não é? Estava à espera que as leituras fossem um refúgio, mas para elas serem um refúgio no mês de junho, num mês muito trabalhoso, é preciso que eu tivesse tido tempo para dedicar-me a elas, não é? E não tive muito, por isso tudo aquilo que eu planeei ler para o mês de junho, houve coisas que ficaram para trás. É dessas que eu vou começar por falar, mas antes de falar delas, quero dizer-vos que daquilo que eu verdadeiramente concluí, foram 5 as leituras que eu fiz durante o mês de junho. O maridinho fez 4, por isso, no total cá em casa foram 9 as leituras concluídas durante o mês de junho. E eu, como vos disse, não concluí tudo aquilo a que me tinha proposto. Vou começar por mostrar isso, ou seja, aquilo que, por um lado, eu consegui pegar, mas não concluí durante o mês de junho, e aquilo que eu nem sequer peguei, ok? Pronto. A primeira que sim, eu consegui pegar no mês de junho e que ainda me acompanha agora quase no final do mês de julho, foi a biografia de José Cardoso Pires. Ainda não terminei, como vocês veem, ainda me falta esta parte que aqui está. Está a ser uma experiência muito interessante. Eu conheço, ou conhecia e continuo a conhecer, muito mal José Cardoso Pires. Não é um autor do qual eu tenha lido muita coisa, muito pelo contrário, há muitos anos que não leio nada do José Cardoso Pires, mas esta biografia escrita por Bruno Vieira Amaral chamou-me a atenção e ainda bem que eu a tenho, ainda bem que eu estou a lê-la, não sei quando é que a vou terminar, também não estou muito preocupada com isso, mas como eu estava a dizer, está a ser uma leitura muito interessante, vai falando, vai-me dando a conhecer esta figura algo controversa de José Cardoso Pires, mas ao mesmo tempo também me vai levando mais uma vez por um passeio pela história do nosso Portugalzinho do século XX. Por isso está a ser uma experiência muito interessante. Foi começada em junho e continua nas minhas mãos e deve continuar nas minhas mãos até agosto. As leituras que sim, eu nem sequer peguei nelas em junho, foram 2. Uma delas também já falei na TBR do mês de julho, falo-vos de Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio. Queria ler esta obra em junho, não é? Por causa do projeto da Fátima, do projeto Literatura, a biografia da José Cardoso Pires também era para esse projeto. Queria, porque já tinha pensado ler esta obra em abril e a coisa não se proporcionou. Não cheguei a ele em junho, cheguei agora a ele em julho e não foi uma experiência positiva. Aliás, eu desisti da leitura, depois falarei no balanço mensal das leituras de julho deste mês o porquê dessa desistência, mas foi então outra, ou melhor, uma das 2 obras que eu tinha planeado para junho e às quais nem sequer cheguei. A segunda, que também fazia parte dos planos e à qual nem sequer cheguei, foi o volume 2 desta saga da família Cassavant, de Elizabeth Jane Howard. Não cheguei de maneira nenhuma a este volume 2, li o volume 1, já vou falar sobre ele. Não cheguei e não sei quando é que lerei este volume 2, não sei se o farei agora em agosto, tudo depende do espírito e da vontade, mas estava para junho e coitadinho, ainda continua aqui virgem porque eu nem sequer lhe peguei. Agora sim, falando daquilo que eu verdadeiramente li durante o mês de junho, relembro-vos que foram 5 leituras e a primeira foi então a minha única participação, infelizmente, no projeto da Fátima, o projeto Literatura, o projeto que nos pede e que nos convida a ler obras de autores portugueses durante o mês de junho. E eu li e só consegui completar a leitura de um livro de um autor português e falo-vos de Walter Ugumem, de Contra Mim, esta autobiografia do autor
que nos leva a ter uma visão mais intimista dele, desde que ele nasceu até. E vamos acompanhando a infância, a adolescência, a juventude. É uma viagem muito, muito, muito enternecedora, muito aconchegante, muito quentinha, muito intimista, pelas mãos do próprio autor, pela sua vida, pelos seus primeiros anos. E foi uma viagem que me derreteu, que me deixou muito, muito contente. Foi uma belíssima entrada no mês de junho, foi a melhor leitura que eu fiz durante o mês de junho. E eu adoro Walter Ugumem e gosto muito, muito das suas obras, que são assim, que têm um tom mais intimista, mais poético, mais enternecedor, e é isso que está aqui presente. Eu já tinha assim um conhecimento não muito vasto do Walter Ugumem enquanto pessoa, não é? E aqui fiquei a conhecê-lo muito melhor, e ele abriu-me as portas da família, as portas das suas casas, porque eles moraram em vários sítios ao longo da sua infância e da sua adolescência. Gostei mesmo muito de conhecer um bocadinho melhor estas peculiaridades do próprio autor, a sua infância, os terrores que ele passou na escola primária, ele e os colegas, aqueles castigos físicos que, para além de reguadas, ainda havia coisas piores. Os anos 70, e eu levei reguadas nos anos 80, mas os anos 70 numa primária, para as crianças, eram mesmo uma tortura. E isso também está aqui muito bem explicado, muito bem... chega-nos muito bem aos leitores, perdão. Gostei mesmo muito. Gostei da descoberta depois das raparigas na adolescência e daquilo que poderia fazer com uma rapariga, das amizades que ele foi fazendo, dele ser um rapaz muito solitário, dessas mesmas coisas peculiares que eu já vos referi. Foi uma leitura fabulosa que eu recomendo sem reservas, é mesmo muito bom para quem gosta de Walter Ugumem ou para quem o quer conhecer um bocadinho melhor. Esta é a obra ideal, dei-lhe um 9,5 em 10, amei. Tudo aquilo que aqui está, que eu já vos disse, e posso acrescentar a isso o amor imensurável que ele tem pela mãe, está aqui tudo muito bem retratado e eu amei. Repito, dei-lhe um 9,5 em 10 e recomendo sem reservas esta obra. Depois entrei na família Cassavlet, sim, através do primeiro volume. Primeiro volume, que é este calhamaço que está aqui e que tem tem um bocadinho mais de 500 páginas. Falo-vos de Os Anos da Inocência, é o volume 1, e eu já não me lembrava de nada que me fez querer conhecer esta família. Eu adoro sagas familiares, e essa deve ter sido, esse amor pelas sagas familiares deve ter sido um dos motivos principais para eu querer ter estas obras e conhecer esta família. De resto, nada me lembrava. Sabia que isto muito provavelmente me iria levar aos princípios dos anos do século XX, meados do século XX, pronto. E é verdade, nós vamos conhecer a família Cassavlet primeiro através de uma muito preciosa árvore genealógica, e também aqui de uma lista de quem são os elementos da família Cassavlet e quem são os seus empregados, porque a família Cassavlet é uma família abastada. Foi assim que eu entrei na obra. Senti-me algo perdida ao princípio, porque eles são muitos, não é? A primeira geração, a geração dos pais e depois os filhos, que são 4, não me senti muito perdida com eles, não é? Às vezes confundia a mulher de um e de outro, não é? Porque eles são 3 rapazes e uma rapariga, os 3 rapazes são casados, mas até me desenvencilhei bem com esses elementos. O pior eram a terceira geração, ou seja, os filhos dos 3 homens que estão casados, todos eles têm filhos mais ou menos da mesma idade. Aí senti-me algo perdida. Às vezes também me perdi um bocadinho com os elementos da criadagem, não é? Dos empregados, mas lá fui andando por esta obra, que ao princípio senti que era uma obra que não me estava a trazer nada.
Porque nós vamos conhecendo, assim, de uma forma muito suave, é verdade, mas de uma forma muito linear, muito simples, a rotina e a dinâmica desta família. Vamos acompanhando os espaços deles, vamos conhecendo as rotinas, vamos sabendo quem é que quais são as profissões de cada um, vamos percebendo que eles têm uma casa de verão no Success, que é aí que eles passam a maioria do tempo que está aqui presente neste primeiro volume, mas vamos conhecendo esta rotina e esta dinâmica familiares que pouco ou nada assim de muito interessante tem, é verdade. Apesar de eles serem uma família abastada, apesar de terem sempre gente em casa, não é? Sempre visitas, para além de eles serem uma família muito numerosa, não vamos assim tendo nada de extraordinário, assim nada que se ressalte nesta trama, e isso ao princípio deixou-me um bocadinho frustrada e desiludida, até chegou o momento em que eu ponderei desistir desta leitura. Mas depois como é que eu ia dizer? Fui-me deixando levar e embalar por este ritmo rotineiro, não é? E muito linear, fui-me deixando levar e é verdade que cheguei ao final da obra interessada em continuar na companhia destes elementos todos da família Castellet, no momento em que está mesmo prestes a explodir a Segunda Guerra Mundial. E digo-vos, é certo que não é uma obra assim cheia de suspense, ou então num enredo muito entusiasmante, com muitos segredos, etc. Não, é um enredo muito linear, que às vezes até parece monótono, mas vai-nos dando assim um ou outro elemento de vez em quando que faz com que nós nos entusiasmemos. Pelo menos eu entusiasmei-me e cheguei ao final da leitura interessada em continuar a conhecer esta família. Queria ter lido o volume 2, mas depois disse, tenho livros da biblioteca, tenho livros emprestados para ler, e foi por isso que eu não li logo de imediato o volume 2. Dei-lhe um 8 em 10, foram assim umas 4 estrelas sólidas, e quero ver se regresso à companhia desta família o mais breve possível, para não me esquecer de quem é quem, e para ver se vale a pena depois investir dinheiro nos restantes volumes que não estão traduzidos, que não estão publicados em português, mas que existem em inglês, e se eu gostar, se quiser continuar a conhecer esta família, então investirei dinheiro nos volumes em inglês e continuarei com eles, com estes Castellet, no volume 3, 4 e 5, que eu acho que eles são 5, ok? Mas 8 em 10 neste primeiro volume, e um dia destes quero mesmo voltar a entrar nas portas desta família. Os restantes 3 livros que eu li durante o mês de junho não moram cá nas estantes. 2 deles vieram da Biblioteca da Terrinha e um foi empréstimo de uma amiga. De 2 eu já falei num vídeo de opinião, falta-me falar daquele que foi a minha terceira leitura do mês de junho, que já não me lembro muito bem como é que é a obra, vou ter que olhar para aqui. A obra, deixe-vos ficar aqui a capa, chama-se Um Grito de Amor desde o Centro do Mundo, de um autor japonês, que eu vou tentar dizer o nome, vou de certeza assassinar o nome do homem, acho que é um homem ou uma mulher, já nem me lembro, Kyoichi Katayama, deixe-vos ficar aqui a capa, como já disse. Esta obra eu trouxe da Biblioteca da Terrinha por recomendação de uma booktuber galega, a Dina, que eu sigo e da qual gosto muito e me identifico com muitas das coisas que ela lê. E ela recomendou esta obra como sendo uma das obras que ela até hoje leu mais tristes de todas. E vocês já sabem que eu sou masoquista ao ponto de querer ler obras tristes e que me façam chorar baba e ranho. E como entrei com essa expectativa de chorar baba e ranho, acabei por sentir que esta obra me desiludiu. Porque nós temos aqui a história de amor de 2 adolescentes que se conhecem na escola e que se apaixonam, como é óbvio, e que depois há ali
um fator decisivo que vai fazer com que a história de amor deles tenha que acabar. E não vou dizer o quê, não vale a pena spoiler, mas é um fator mesmo daqueles que me poderia fazer, não é? Desabar em lágrimas, e não fez. Achei que lhe faltou emoção. É certo que a história é muito triste, não deixo de estar de acordo com a Dina nesse aspecto, mas não me trouxe a emoção que eu estava à espera que ela me trouxesse. Ou seja, quando eu sei que a obra, que a história é muito triste, eu estou à espera que isso me faça chorar. E eu, que não sou de lágrima fácil, estava mesmo à espera que esta obra, não é, me fizesse chorar baberranho, e não fez. Por isso acabou por não funcionar bem comigo. Gostei, é certo, mas não consegui dar-lhe mais do que um 6 em 10. Foi uma tristeza, foi a desilusão de junho, mas pronto, veio da Biblioteca da Terrinha, eu li, gostei e devolvi. Pronto. As últimas 2 leituras que eu fiz durante o mês de junho são aquelas que já têm vídeo de opinião aqui no cantinho. Não me vou alargar muito naquilo que vou dizer sobre as mesmas. Se vocês ainda não viram esse vídeo de opinião, eu deixo-o ficar aqui nos cards ou cartões, e também, se não me esquecer, na caixa de descrição. Mas falo-vos então de 2 obras contemporâneas. A primeira de que vos vou falar foi então um empréstimo de uma amiga em comum, e foi a segunda leitura que eu fiz em 2023 de uma das minhas autoras favoritas contemporâneas estrangeiras. Falo-vos de Maggie O'Farrell e falo-vos do Retrato de Casamento. O marido tinha lido antes de mim, em maio, creio eu, sim, o Retrato de Casamento, tinha amado, tinha-lhe dado um 10 em 10, a minha Paulinha também amou esta leitura, mas depois havia uma outra pessoa que tinha ficado muito desiludida com o Retrato de Casamento, e assim sendo, por muito que eu ame Maggie O'Farrell, confesso e admito que entrei um bocadinho a medo neste O Retrato de Casamento. É a segunda obra de caráter histórico, sim, de uma ficção histórica, de um retrato ficcionado, se vocês quiserem, de que Maggie O'Farrell escreve depois do Hamlet, debruçou sobre esta Lucrécia, que foi uma duquesa italiana, e pouco mais sabia eu sobre esta obra, e foi uma delícia a leitura. Eu adorei a Lucrécia, adorei o final da obra, adorei todo o cuidado que mais uma vez a Maggie O'Farrell colocou na forma como engendrou este retrato ficcionado, como o seu estilo elegante, maravilhoso, que chega até nós e a mim me delicia sempre. Por isso foi uma leitura muito boa, que me trouxe tudo aquilo que eu já conheço muito bem de Maggie O'Farrell, porque eu já li muita coisa de Maggie O'Farrell, quase tudo. Há só uma obra que eu não gosto muito, mas é uma obra das suas mais antigas. Mas tudo aquilo que ela escreve eu adoro, e esta não foi exceção. Dei-lhe um 9 em 10, e se vocês quiserem saber melhor o porquê deste 9 em 10 e desta minha recomendação de O Retrato de Casamento, vejam o vídeo correspondente à opinião. Nesse mesmo vídeo da opinião está a opinião da última leitura que eu concluí durante o mês de junho, que não fazia parte dos meus planos iniciais do mês, mas que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha porque eu estava em lista de espera e ele chegou-me no final do mês de junho, ou seja, telefonaram-me a dizer que ele estava disponível. Falo-vos do livro 3 de Valérie Perrin. De Valérie Perrin, eu tinha lido ano passado A Breve Vida das Flores, tinha gostado mesmo muito, mas não me tinha arrebatado, ou seja, eu não faço parte dessas pessoas que ainda bem deliraram e amaram A Breve Vida deliraram com A Breve Vida das Flores e amaram a história da Violette. Eu também amei a história da Violette, mas houve ali coisas na obra, sim, que não me conquistaram, por isso só lhe dei o 8 em 10. Entrei neste 3 com a ideia de dar mais uma oportunidade à autora e ver se este 3 poderia dar-me aquilo
que a breve vida das flores não me tinha dado para as 5 estrelas ou para o 10 em 10. Infelizmente isso não aconteceu. Não gostei ainda menos de 3 do que gostei da breve vida das flores e sinto, por muito que eu seja fã de autores e autoras que seguem a mesma fórmula, como é o caso da Kate Morton, e que nunca me defraudou essa fórmula, muito pelo contrário. Aqui em 3 de Valérie Perron, eu encontrei aquilo que tinha encontrado na breve vida das flores, de muito positivo. A história deste trio de amigos, a mim, deixou-me mesmo conquistada, mas por outro lado encontrei aquilo que já não me tinha agradado na breve vida das flores, e aqui acho que começam a ser ingredientes que a autora utiliza como fórmula, e isso neste caso não funciona para mim quando há, como é que eu ia dizer, um exagerar, um forçar de determinadas escolhas, de determinadas situações que para mim chegam como sendo forçadas e como sendo desnecessárias. Não vos vou explicar muito o que é, falei disso no Vida de Opinião, mas foi então uma leitura que também, tal como aconteceu com a outra obra que eu trouxe da Biblioteca da Terrinha, não funcionou muito bem. Dei-lhe um 7 em 10 porque gostei muito da dinâmica do trio de amigos inseparáveis, mas depois tudo o resto desiludiu-me e por isso eu não consigo dar a 3 mais do que um 7 em 10, ok? Pronto. Estas foram então as minhas 5 leituras de junho. Vou agora falar-vos daquilo que sim o meu marido leu, que como eu disse no início do vídeo foram 4 obras. Essas 4 obras estão aqui e foram, duas delas servem para participar no projeto da Fátima, no Literatura, porque ele leu 2 obras de autores portugueses e depois leu 2 obras de autores estrangeiros e adivinhem, baseados na temática. Não acho que não é preciso dizer muito, não é? Quando falo de marido e de leituras, não é? Pronto. Mas começo por aquelas que foram as participações no Literatura da Fátima. Começo por As Sombras de uma Azinheira, de Álvaro Laborinho Lúcio. Esta obra foi das últimas a entrar cá em casa. Entrou no Dia da Mãe, não é? E ele já a leu e adorou. Desculpem eu não saber de que é que trata a obra, porque eu ainda não a li, mas ele adorou e ainda me deixou com mais curiosidade em ler esta obra deste ex-ministro, acho que era Ministro da Justiça, não faço a mínima ideia. Eu e os políticos, esqueço-me deles facilmente, pronto. Mas ele adorou, deu-lhe um 10 em 10 e, como eu estava a dizer, ainda me deixou com mais curiosidade para conhecer esta obra de mais um autor português que eu quero mesmo muito conhecer e, quiçá, continuar a ler, ok? Um 10 em 10. Se vocês aí deste lado já tiverem lido a obra, digam-me aí em baixo nos comentários aquilo que acharam da mesma, tá bem? A segunda participação no Literatura foi de uma autora da qual já se leram coisas cá em casa. Falo-vos de Catarina Gomes. Esta obra veio agora connosco quando nós fomos à Feira do Livro, no princípio de junho, e ele já a leu em junho. Falo-vos de Furriel Não é Nome de Pai, os filhos que os militares portugueses deixaram na Guerra Colonial, uma obra de não-ficção, tal como Coisas de Loucos, e que o marido, deixem-me ver, adorou também, deu-lhe um 10 em 10, e eu que já gostei muito de Coisas de Loucos, quero mesmo, por isso é que comprei esta obra na Feira do Livro, quero muito conhecer também mais esta história de não-ficção que a Catarina já escreveu. As outras 2 obras que ele leu, eu também não li, foram também elas compras que ele fez na Feira do Livro de Lisboa. Estas sim são compras da responsabilidade dele e, como já devem ter calculado, são obras associadas à Segunda Guerra Mundial, ok? Pronto. Começo por uma que fui eu até que lhe recomendei, porque já ouvi muita coisa boa aqui de quem lê muito da Segunda Guerra Mundial, como a Dora, como a Tita, creio que a Tita também já leu esta obra, Um Ateliê de Sonhos, de Lucy Arlington. É uma obra que, se nós olharmos para aqui, é uma obra de caráter mais juvenil,
porque tudo que diga Top Seller Bliss são obras mais direcionadas e dirigidas a um público mais juvenil, e eu acho que foi isso que fez com que o marido não lhe tenha dado a nota máxima, que lhe tenha dado um 9,5. O meio que lhe falta acho que tem a ver com esse aspecto mais juvenil da obra, acho que sim, mas mesmo assim foi uma grande leitura que ele fez da temática que mais o obsessiona, não é? E que é a Segunda Guerra Mundial. A última obra que ele leu também é da Segunda Guerra Mundial, como eu já vos disse, inspirado em factos reais. A filha do Reich, ou Reich, não sei, de Louise Fine. Uma história fascinante e de leitura obrigatória, com um incrível paralelo entre a Alemanha da década de 1930 e a história ocidental contemporânea. Pronto. Não faço a mínima ideia de que é que trata esta obra, mas é um amor capaz de mudar tudo aquilo em que sempre acreditamos. É uma história de amor e o marido não me escreveu aqui quanto é que lhe deu, mas de certeza absoluta que foi uma pontuação alta. Depois eu deixo-vos ficar aqui a imagem correspondente, porque eu esqueci-me de trazer para aqui o caderninho dele. E às vezes ele faz estas coisas, não me aponta, não é? Ele aponta sempre quando é que lê a obra e a nota que lhe dá. E desta vez não fez isto com esta obra, creio eu, em lado nenhum. Não, pronto. Mas eu tenho a certeza que também foi uma pontuação muito elevada. Se não foi um 10 em 10, anda lá muito perto, ok? Pronto. Foram então estas novas leituras que nós fizemos cá em casa durante o mês de junho. Junho, sim, eu sei que estou atrasada, mas é junho. Digam-me aí em baixo o que é que leram durante o mês de junho, se participaram também no projeto da Fátima, se participaram noutro projeto, que eu acho que havia também outro projeto de literatura portuguesa em junho, lá pelas bandas dos Instagrams. Perdoem-me de eu não estar a referir esse projeto, mas se vocês participaram nesse projeto, digam-me qual foi o projeto e o que é que leram. E o que é que acharam das nossas leituras, se já leram também alguma das obras que nós lemos cá em casa durante o mês. Digam-me tudo aí embaixo nos comentários, como é habitual, porque eu gosto mesmo muito, e mando-vos um beijinho muito grande, que se já estão de férias, que tenham boas férias. Eu ainda estou a trabalhar, ainda não estou de férias, estou quase, estou mesmo a precisar delas. Esperemos que eu as consiga usufruir plenamente. Não está fácil, mas também não me quero adiantar mais acerca disso, ok? Um beijinho muito grande, boas férias se já estiverem de férias, boas leituras e não se esqueçam de comentar, ok? Beijinho!